Deu e teve esta frase para os seus discípulos: esta criança é para temer. Confúcio enxergou a alma intrépida e varonil do pequeno Tô. Séculos adiante, o chinesinho prodígio veio demonstrar a verdade do conceito que ao seu respeito fizera o eminente sábio. Nas margens do Ipiranga, Tô então Pedro I, proclamou a independência do Brasil em 1822. Posteriormente, na época atual, Tô demonstra do seu caráter e força de vontade invencível, pela ação enérgica que desenvolveu na situação crítica em que se viu o nosso país e particularmente o Rio de Janeiro, em julho de 1822. Avante! Deixe o mundo lá andar como quiser entender. Vive tu dentro das normas prescritas pelo corpo da doutrina que professa, procurando caminhar na senda traçada pelas tuas convicções religiões e deixa lá que os outros cuidem dos seus próprios interesses espirituais pelos quais tu não és responsável. Assim me falaram. Mas eu não estou de acordo com essa maneira de pensar. Vejo em volta na solicitude desse conselho amigo a odiosa figura do egoísmo disfarçadamente insinuando a sua influência anticristã. Os ideais espíritas não comportam essa orientação exclusivista. O homem espírita tem por dever esforçar-se por melhorar a condição espiritual do mundo, pugnando pelo ideal em que reconhece verdade e justiça. Espiritismo é vida, é luta, é ação. O respeito às opiniões e convicções alheias não nos impõe a obrigação de calarmos as nossas, deixando de colaborar com os instrutores do espaço na obra de salvação universal. Pelo contrário, perante a doutrina espírita importa que a humanidade se liberte desse ambiente, cuja materialidade dia a dia mais se acentua. O espiritismo sente em si a capacidade para transformar a sociedade humana, infundindo-lhe a seiva pujante dos seus princípios de liberdade e fraternidade universal. O homem espírita sente a verdade desse poder e não pode calar em si mesmo essa convicção. Cumpre-lhe agir pronta e resolutamente no sentido de orientar os seus companheiros de existência para o mesmo ideal que defende e proclama com altruísmo e abnegação. O contrário desse proceder denotaria egoísmo, esse sentimento objeto que nos afasta de Deus. Avante, pois, a propaganda do Espiritismo. Evolução anímica. Que devemos nós pensar de um animal, um cão por exemplo, e compreende e executa uma ordem, com precisão e presteza? Que podemos ajuizar sobre o fato, tantas vezes observado pelos que convivem com esses amigos leais, da simpatia ou da antipatia por eles voltada a certas criaturas humanas, sentimento que se revela sempre que deparam com tal pessoa, não obstante intervalos dilatados. Que juízo é lícito formar da dedicação com que se afeiçoam ao seu dono, ao ponto de realizarem atos do mais heróico valor, do mais abnegado sacrifício. Será justo negar a esses animais os atributos de inteligência, raciocínio e memória? Para mim a existência da alma nos animais é fora de dúvida. Nem é razoável supor que Deus houvesse formado seres inteligentes, que revelam em determinadas circunstâncias sentimentos nobres, altruísticos muito mais adiantados do que alguns indivíduos da espécie humana, para deixar que a morte os aniquile para sempre. Tanto mais próximo da verdade se acha o homem, quanto mais fácil lhe é compreender o mistério que envolve as almas dos animais. Parece Francisco de Assis, cujo coração era um altar de devoção ao Criador do Universo, entender a linguagem dos animais e se fazer compreender por eles, era coisa simples. Na história de S. Jerônimo há o episódio tocante do leão que não abandonou desde que, socorrido por ele, sarou de uma pata em que se entranhara um espinho. Narra a história de Santo Antônio e o fato da sua pregação aos peixes, que, para o ouvirem, saíam fora da água. Os corpos dos animais são invólucros de almas que, como nós, caminham para os seus destinos. Deus lhes concede os meios de progresso tanto quanto a nós humanos, porquanto nós e eles partimos do mesmo princípio. Não nos esqueçamos, pois, de que os animais assistem o mesmo direito à caridade que a espécie humana. Eles,
como nós, renascem por diversas vezes para progredir incessantemente neste mundo e, seguida, em mais alto grau de adiantamento, cooperarem, juntamente conosco na obra geral do aperfeiçoamento espiritual, em mundos mais elevados. Clever. Não me é possível retirar da memória aquela criança loura, de 3 anos de idade apenas, cujos olhos apagados rolam incessantemente nas órbitas, num anseio indefinível de luz. Qual o seu passado? Que tenebrosa história oculta aquele minúsculo corpo, que encerra em si um espírito lúcido, inteligente e meigo, que se revela através da palavra titubeante, incerta da primeira infância. Clever tem sentimentos profundos, verdadeiramente superiores. Ele é amoroso, caritativo e bom. E aquela cegueira? Diante daquela criança eu me senti às vezes impossibilitada de articular uma palavra, tal a superioridade do seu ser, que uma voz interior me revelava. Meu coração angustiado se apertava num soluço de dor quando, pondo-o ao colo, ele estendia as mãozinhas, apalpando meu rosto, no desejo incontido de conhecer as feições daquela que o acarinhava. Nesses momentos, eu senti o meu espírito se elevar muito acima da matéria contemplando a face enternecida da criança, cujos olhos não possuem a luz dos meus. Eu nela divisava, graças a Deus, não castigo cruel infligido sem piedade ao pobre inocente, não a fatalidade do destino que o infelicitasse para sempre, mas a misericórdia e a justiça divinas, que se cumpriam. Bendita seja a doutrina santa do Espiritismo, que nos abre os olhos aos sublimes desígnios da providência. Não me esquecerei de ti, Clever, jamais. Fraternidade. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, Deus. Desse princípio decorre o dever de fraternidade e solidariedade universal. É doloroso reconhecer que a humanidade está muito longe da compreensão desse ideal e mais afastada ainda da sua realização. Preso ao domínio da matéria, o homem não sabe refrear os seus impulsos para o mal, os levantes insensatos do seu orgulho, os interesses mesquinhos do seu egoísmo, e, propositalmente afrouxando-va primeiro, para depois romper criminosamente os laços de amor fraterno que o deve ligar aos seus irmãos. A condição espiritual em que se encontra a humanidade, em consequência dessa lamentável desobediência aos preceitos do Divino Mestre, contrista aos nossos guias, que observam o desamor com que são recebidos os seus constantes esforços para sufocar entre os homens o ódio que gera os ciúmes, a indiferença que mata o sentimento do amor fraternal que estabelece a harmonia no universo. Essas almas queridas não cessam de nos mostrar o infortúnio que para nós mesmos preparamos quando nos deixamos dirigir, governar, pelos interesses pessoais, que nos arrastam à prática de ações reprováveis aos olhos de Deus. A nossa capacidade de viver em paz e harmonia com os nossos irmãos é proporcional ao grau de amor que consagramos a Deus. Procurando conservar em toda a sua pureza o amor pelo nosso Criador e Pai, proporcionaremos ao nosso espírito a dita de amar aos nossos semelhantes como a nós mesmos, tolerando as suas fraquezas, perdoando as suas faltas e imperfeições que, acertadamente, julgamos então mais leves do que as nossas próprias. E como o amor virtuoso é contagioso como o ódio, atraímos sobre nós a simpatia dos nossos irmãos, que, muito naturalmente se sentirão inclinados a nos fazer bem, fortificando desta forma a corrente fluídica de simpatia que nos deve ligar uns aos outros, como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Deus. Lutemos. A luta é indispensável para que possa haver triunfo. É assim que se fazem os heróis, lutando, penando, sofrendo. Vimos edificando a nossa própria individualidade através de centenárias, milhares de existências planetárias e cada uma dessas vidas vem nos abrindo um campo de ação mais largo. A lei da reencarnação é uma das maiores bênçãos de Deus e a mais bela das revelações espíritas. Graças a ela podemos olhar sem medo o futuro,
pela certeza de que somos nós mesmos que o criamos, pois que ele será sempre fruto da nossa vontade. Nenhuma fatalidade pesa sobre os homens. Os males que sobre eles caem são a consequência dos atos dos seus próprios espíritos, se não na encarnação presente, certamente em existências anteriores. Para que se emancipe da sua própria inferioridade, o espírito luta por submeter a matéria às suas nobres aspirações, procurando libertar-se de todas as sugestões que retardam essa grandiosa vitória. Saibamos nós, pois, orientar a nossa vontade bem, e seremos vitoriosos na luta em que temos necessariamente de empenhar o nosso esforço, para dar cumprimento às experiências e às provações por que todos temos de passar, como espíritos inferiores, que ainda somos. Caminhemos para a luz. O destino natural da humanidade é ascender sempre para um estágio superior. Contrariar essa marcha ascensional é criar embaraços ao progresso, induzindo o espírito a estacionar, se não a retrogradar. Cabe ao espiritismo a sublime missão de orientar os homens, traçando-lhes o roteiro de uma vida proveitosa à sua evolução, ensinando-os a caminharem sempre para frente. A vida humana é uma coisa preciosa, tomada pelo seu espírito verdadeiramente nobre. A Terra é, de fato, uma planeta inferior, em comparação com os outros astros, grandes moradas dos espíritos superiores. Por conseguinte, todos aqui estamos longe do grau de perfeição que aspiramos alcançar um dia. Mas, nem por isso é justificável o atraso moral a que nos condenamos. O planeta que habitamos faz parte, como todos os demais, desse universo sem limites que Deus criou e no qual todos os seres vibram e progridem. Os sofrimentos, o mal, as dores que nele imperam, são elementos necessários de estímulo para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Saibamos nós viver compreendendo e aceitando as peculiaridades desta existência temporária, e ela será de sumo proveito para os nossos espíritos. Compreendamos a doutrina que rege a nossa fé e ela nos ensinará a romper as trevas que nos cercam. Caridade, fé, esperança nos auxiliarão nessa penosa transição das sombras para a luz. Respondendo. Possuir mediunidade desenvolvida sob qualquer das suas formas, é o desejo de não pequeno número de crentes espíritas. Frequentemente somos consultados a propósito: tenho mediunidade a desenvolver. Que devo fazer para conseguir este grande desejo da minha alma? Por mais elevado que seja o objetivo desses irmãos, os aconselhamos a não se preocuparem com isso. Quando os nossos diretores espirituais entenderem que é tempo de desenvolver em nós com segurança as faculdades medicinas, que todos possuímos em estado latente, eles o farão. A faculdade mediúnica acarreta responsabilidades pesadíssimas para os seus possuidores. Muitas vezes ela mesma é um embaraço ao progresso do homem, pelas perturbações que lhes causam os espíritos sem luz, do mundo invisível, as quais não tem o médium a força necessária para repelir. Estamos nós seguros de poder arcar com responsabilidade de tal ordem. O que o espírita deve ter sempre em mente é a obediência às leis de Deus, procurando cumpri-las com amor e boa vontade, em todas as circunstâncias da sua vida. Isto se consegue, diz um grande espiritualista, evitando com o maior cuidado fazer mal a qualquer ser vivente e procurando toda a oportunidade de lhes prestar auxílio. Apliquemos nossos esforços ao serviço do amor do próximo, buscando aliviar os padecimentos físicos e morais das criaturas, sem distinção de qualquer espécie. Deixemos ao cuidado dos mestres do invisível o desenvolvimento das nossas forças psíquicas. Orientemos os nossos pensamentos no sentimento do amor de Deus e na fraternidade dos homens, oferecendo desta forma os nossos corpos e as nossas almas ao serviço do Divino Mestre. Esta deve ser a nossa principal preocupação. Reflexões. Existem corpos verdadeiras masmorras de almas. Há legiões disformes, monstros que horrorizam e inspiram piedade e dó. Lábios que não podem proferir palavra, gargantas que só produzem sons inarticulados,
mãos que não podem trabalhar para a própria subsistência, pés que não se podem locomover, bustos que não se podem erguer, sempre curvados para a terra, como a buscar a cova que os há de sepultar. São inúmeros esses casos tristíssimos e as nossas entranhas se confrangem ao depararmos com eles. Às vê-los, nosso pensamento mergulha na sombra do passado, buscando uma justificativa para tais exemplos de dor e infortúnio. Um estudo sobre as vidas anteriores dos espíritos que habitam em tais corpos daria a chave do segredo que os encobre. Cada deformidade traz a marca da sua origem. É assim que, essas almas, desejosas de apagar as manchas produzidas pelos seus delitos, modelam corpos adequados à sua punição e, neles encarnados, voltam à terra, teatro dos seus crimes, com o intuito de regeneração pela dor. Lábios que traíram, impossibilidade de falarem. Mãos que mataram, sem movimento ou ação. Pés que tripudiaram sobre a justiça e a inocência, incapazes de servir de base para o equilíbrio do corpo ao que pertencem. Bustos que o orgulho mantinha em atitude imperiosa e hostil, em posição humilhada, curvados até o chão, diante de tudo e de todos. Esses invólucros miseráveis são verdadeiras penitenciárias dos espíritos culpados. Devemos ter por eles uma prece caridosa que encoraje a sua energia no cumprimento do resgate pedido voluntariamente. Progredir sempre. É o mal suscetível de diminuição pela influência da virtude? Penso que sim. Acredito que, pelo seu constante esforço em realizar o domínio do espírito sobre a matéria, alcançará o homem dissolver a barreira que o separa do bem. Isto só se pode conseguir por uma preparação contínua de caráter, educação paciente e prolongada, cujo objetivo seja libertar-se cada indivíduo das influências estranhas e inferiores, que a todos cercam. A doutrina espírita, pelos rápidos progressos que vai fazendo, nos vai demonstrando que o mal tende sempre a diminuir pela ação da lei do progresso a que todos os espíritos estão sujeitos. Nós não podemos aceitar que hajam espíritos eternamente maus, seres que nunca jamais se reabilitarão e a quem a justiça de Deus é forçada a condenar por toda a eternidade. O mal não tem existência absoluta no universo. Certamente a justiça de Deus não é uma afirmativa vã e é nela justamente que se baseia o Espiritismo para assegurar à humanidade a reabilitação dos espíritos falidos. Todas as almas caminham para um ideal superior. Nossa estadia aqui na Terra é temporária, embora cá tenhamos de voltar vezes sem conta. Mas a verdade é que, desenvolvendo cada um em si próprio os sentimentos virtuosos, contribuirá para melhorar o meio em que vive, apressando a obra de regeneração dos espíritos encarnados. É mister, portanto, que a nossa atividade se dirija insistentemente para a realização de uma vida pura, iluminada pelos fulgores do espírito que tem fé nos seus destinos imortais. Espiritismo prático. Em minha presença alguém se externou por esta forma, no decorrer de uma conversação, cujo motivo era o resultado que se pode obter das sessões práticas, sua utilidade, seus prejuízos, tudo depende do médium, se é de confiança, fiel, cônscio das suas responsabilidades, o resultado é um sucesso, no caso contrário, o fracasso é certo. E eu quero dizer, em primeiro lugar, o médium não é o diretor da sessão. É simplesmente o instrumento de que se serve o espírito para se comunicar com os assistentes. Considerá-lo o único responsável pelos resultados de um trabalho da natureza de uma sessão de experiências espíritas, é um absurdo. Todo espírita sincero que conscienciosamente se dedica ao estudo e prática do espiritismo, conhece a recomendação capital dos nossos guias, instrutores deste trabalho de tão alta importância. É indispensável que o grupo de criaturas humanas, que se dedica ao espiritismo prático, constitua uma força única em comunhão de pensamentos, para que a sua boa vontade, os seus bons sentimentos de cordialidade fraterna e caridade cristã,
Atraiam os bons espíritos que com as suas inspirações auxiliem e protejam a direção dos trabalhos. Não é, portanto, indiferente o papel dos assistentes nessas sessões. Do rumo que tomam os seus pensamentos, da corrente fluídica que os liga uns aos outros, do motivo que os leva a tais reuniões, depende muito o êxito, ou o fracasso das sessões práticas. O médium não dispõe de um poder elevado para provocar tais ou quais manifestações. Ele não é o único centro de atração naquele meio. Importa que todos os assistentes vibrem mentalmente pensamentos de caridade, de justiça, de piedade e de amor. O resultado de uma sessão prática, por conseguinte, depende do conjunto de seus membros componentes. Mediunidade é uma faculdade e não uma força, tanto assim que a aptidão mediúnica não é a mesma em todos os médiuns. Natal. Ergamos bem alto os nossos espíritos, purificando as nossas aspirações, para atrairmos aqueles que vivem na pátria da luz, para os quais os prazeres terrenos já não têm valor, porque estão libertos dos atrativos do pecado. Penetremos nesse além glorioso, onde as aspirações mais nobres são objetivo constante de todos os esforços. Mantenhamos uma calma profunda em nossos espíritos, para que eles se tornem límpidos, serenos como a superfície lisa dos lagos mais tranquilos. E entremos em comunhão com os nossos guias. Eles nos falarão de Jesus e seu Natal, e nos farão compreender, melhor do que os mais afamados teólogos, o mistério sublime da manjedoura de Betlém, a augusta grandeza desse pequenino vulto cheio de luz e graça, que repousa sobre as palhinhas humildes daquele improvisado berço. Inspirado pelo Espírito Divino, eles desvendarão aos nossos olhos a verdade real que em sua essência primordial, divina, se oculta naquele corpo de infante, delicado e doce. E então, entenderemos como o cristianismo foi, desde o seu início, feito de abnegação e sacrifício. Como o espiritismo é profundo. Só ele produz clarões capazes de iluminar essa data remota, que marca o evento mais glorioso para a humanidade terrena. Só ele revela ao homem a possibilidade dessa comunicação com os sábios instrutores do espaço, sempre solícitos em aperfeiçoar os nossos conhecimentos, dando-vos ensinos que os homens sem fé recusam receber. Salve, Natal de Jesus! Perseverança e fé. O interesse que o Espiritismo vem despertando nestes últimos tempos, prenuncia o seu próximo triunfo. Aumenta, realmente, progressiva e enormemente, a falange dos que, bem intencionados, prestam culto às verdades da doutrina dos espíritos. A luta em que se empenha o materialismo para exterminar a preciosa semente que os agricultores celestes com tanto carinho vêm plantando no seio da humanidade, longe de esmorecer os propugnadores da crença na imortalidade, deve servir de estímulo para maior intensidade na propaganda inteligente, edificante, firme, documentada, caridosa e justa dos princípios espiritualista. Dizemos bem, a luta em que se empenha o materialismo, porque o espiritismo não dá combate à ciência, antes, se regozija com os seus triunfos no plano físico, desejando-lhe ainda maiores vitórias no campo espiritual, que ela sistematicamente fecha os olhos para não ver. Quanto mais rápida andaria ela, se não teimasse em fortificar cada vez mais a nefasta barreira que a separa do mundo invisível. Vencer esse preconceito insensato, equivaleria a elevar-se rapidamente acima da vulgar sabedoria humana, integralizando-se no conhecimento íntimo, profundo, da causa e do porquê da vida. E pensar, e saber que o Espiritismo pode rasgar à ciência tais luminosos horizontes, dando-lhe a chave do infinito. Dolorosa contingência é recalcitrar contra a verdade. Esperemos, porém. Nada pode impedir a grande ascensão dos espíritos para a eternidade. A ciência, que em seus maravilhosos estudos desceu ao infinitamente pequeno, subirá um dia gloriosamente ao infinitamente grande. E compreenderá então a grandeza do Espiritismo. Cooperemos. A verdade não pode ser tolhida em sua marcha.
debalde a tentar sufocá-la. Ele encontrará meio de se manifestar. A sua marcha nem sempre é veloz, mas é sempre firme e perseverante. Calma e progressivamente ela vai desfazendo as brumas que ensombram os horizontes da fé em nosso minúsculo mundo, dissipando dúvidas, esclarecendo inteligências, preparando enfim o reinado do verdadeiro espiritualismo. A imensa correspondência aqui do espaço, vem cotidianamente para o nosso planeta, demonstra o zelo, o carinho, a solicitude, com que os espíritos instrutores intensificam a propaganda da verdade entre os homens, para que tenham um conhecimento perfeito daquilo em que devem crer. Esperamos, pois, com fundamento, que a humanidade entre em vias de regeneração, para a conquista do seu verdadeiro destino. Ponto essencial: nós, os que batalhamos nas fileiras espíritas, temos o dever de concorrer com o nosso, ainda que fraco, contingente, para esse levantar do véu que ensombra a verdade na Terra. Somos chamados a cooperar com os nossos irmãos do espaço, missionários da grandiosa tarefa. Façamos, pois, conhecido o Espiritismo, propagando e exemplificando suas leis básicas, igualdade, fraternidade, solidariedade universal, e contribuiremos assim para o conhecimento da verdade em nosso mundo. Esclarecendo. Lembram-se de mim os meus bons amigos e estranham o meu silêncio. Trabalho, meus amigos, trabalho. Como vós, também eu luto. Tenho sobre os meus fracos ombros grandes responsabilidades, resultante da tarefa aceita pelo meu espírito, em resgate das suas dívidas. O cumprimento dessa tarefa reclama as minhas energias, exige todo o meu esforço. O Asilo Espírita João Evangelista, cujo departamento infantil instalado em 13 de maio de 1927 funciona na Rua Visconde de Silva, 92, na capital federal, é a grandiosa obra inspirada pela caridade, alimentada pela esperança e realizada pela fé. Crianças desvalidas, sem lar, sem pão, sem luz, ali encontram o conforto para os seus corpos enfraquecidos, a instrução e o ensino moral para os seus espíritos, para que possam mais tarde, física e espiritualmente, colaborar na grande obra da fraternidade universal. O asilo ensina essas crianças a serem unidas, como irmãos na terra e na eternidade. Todos nós, ali dentro nos ocupamos em auxiliar, um pouco que seja, o destino dessas almas encarnadas em corpos infantis, para que possam menos penosa e mais rapidamente alcançarem o alvo que se propuseram atingir, quando desceram à terra. Temos empenhado nessa missão altruística o nosso próprio futuro, porquanto, a sinceridade, a abnegação, o amor e a perseverança com que dermos cumprimento a esse dever, marcarão o grau de evolução do nosso próprio espírito, no futuro além da morte. Mas, disse o Divino Mestre, o espírito é pronto e a carne é fraca. Se o nosso pensamento tem o poder de vencer distâncias, criar planos, formar ideias, com rapidez só dele próprio, o corpo físico, restrito às leis da matéria, conta as horas e os minutos pelo relógio do tempo na Terra. E, na execução daquilo que a mente idealiza e o pensamento sugere, gasta, e ainda lhe fica faltando, esse mesmo tempo, que não volta. É assim que, desejando falar pelas colunas do nosso clarim, sempre tão pronto em transmitir a nossa voz, não o temos podido fazer, sempre chamada ao cumprimento de deveres de solução inadiável. Espiritismo manda que trabalhemos para o bem do próximo. Quem não o faz, falta a lei de solidariedade universal. Não tenho me esquecido de vós. Nem tenho me esquecido do clarim. Mas as contingências da natureza do trabalho em que estou empenhada absorvem todo o meu tempo. Estou certa que compreendereis estas ligeiras explicações do meu prolongado silêncio e fareis mais ainda, auxiliareis com as vossas preces, com as vibrações do vosso pensamento, a execução da obra de caridade concretizada no Asilo Espírita João Evangelista, confiado à minha fraca direção. E vos agradeço. Em tempo. Alguém chamou a minha atenção para o número do cristão,
Jornal Evangélico, de 31 de outubro ultimamente passado, em cujo registro literário se encontram referências à minha humilde pessoa. Não me foi difícil acertar de onde partiram tão imerecidas gentilezas, porquanto conheci de pronto a linguagem de quem as escreveu. É essa a razão de correr pressurosamente a tranquilizar esse querido amigo, que tão penalizado se mostra da minha condição espiritual, quando se refere à consagração do meu talento e cultura à ingrata causa do espiritismo. Sique. Longe de levar a mal seu zelo, eu busco esclarecê-lo nesse particular. É certo que, com toda a sinceridade do meu coração, militei nas fileiras do protestantismo, onde aprendi a estudar os ensinamentos do Divino Mestre, nas páginas benditas dos seus evangelhos. Jamais os meus lábios se abriram para dizer mal dessa igreja, que alentou os primeiros lampejos da minha fé. Devo dizer, porém, ao meu ilustre Patrício, que foi essa mesma igreja quem, guiando o meu pensamento, a minha inteligência, salientando a responsabilidade da minha consciência, me apontou o dever de examinar tudo e abraçar o que é bom. Cheguei assim à conclusão de que o Espiritismo é a realização do verdadeiro cristianismo. E quer saber como cheguei a essa convicção? Encontrando na Bíblia passagens como esta: este é o Elias que havia de vir, Mate 11:14, no qual o próprio Cristo nos revela a lei da reencarnação, um dos fundamentos básicos do Espiritismo. Deparando com passagens outras, em que se mostra patente a comunicação em que vivem os vivos da terra com os chamados mortos, que outra coisa não são senão os vivos do outro plano. Foi assim que, no livro de Daniel capítulo 9 21, encontrei estas palavras do profeta. O varão Gabriel, que eu tinha visto ao princípio, veio, voando rapidamente, tocando-me como a hora do sacrifício da tarde. E adiante, e me instruiu e falou comigo, etc. Por toda parte, na Bíblia encontrei fatos espíritas, provas evidentes de mediunidade, tais como os chamados a Samuel no livro dos Reis, a voz que se fez ouvir no batismo de Jesus, Evangelhos, Filipe, que repentinamente desapareceu aos olhos do eunuco, Atos 8, a inscrição, traçada por mão materializada na parede do palácio do rio Baltazar, Daniel v, etc. Iria eu longe se continuasse a apontar ao prezado amigo todas as citações bíblicas em que o Espiritismo se encontra patentemente revelado ao homem. O meu amigo, no entanto, elabora num erro: eu não atribuo a espíritos anônimos as comunicações que recebo. Estou convencida, e sei que afirmo uma verdade, quando asseguro que os espíritos que a subscrevem são de fato quem dizem ser. João é o discípulo amado do Divino Mestre, Tiago é igualmente um dos apóstolos de Jesus, Teresa de Jesus é realmente a Beata do Carmelo, aquela que, quando Jesus andou neste mundo, se chamava Maria Madalena. Pedro assina-se claramente o apóstolo do Senhor. E assim por diante, todos os mais, são de fato aqueles que dizem ser. Diz o meu bondoso amigo que esses dizeres são resultantes da minha inteligência e aprendidos no tempo em que estive com o povo de Deus, etc. Em primeiro lugar, e sem injúria, não são só os crentes protestantes o povo de Deus. A alta espiritualidade do cristianismo não comporta este sectarismo estreito. Filhos de Deus, e por conseguinte seu povo, são todos os homens, sem distinção de crenças, nem de raças, ou preconceitos quaisquer. Sim, filhos humildes, devotados ao amor do Pai, e filhos, rebeldes, ingratos, afastados da sua lei. Mas todos são filhos do mesmo Pai, todos são povo do mesmo Deus. Terminando, não quero deixar passar sem apreciação o trecho de uma daquelas comunicações que mais escandalizou meu amigo. Encontra-se ele na comunicação de Richard, página 22 do livro do Além, terceiro fascículo, e reza assim: Maria, nossa Mãe Santíssima, agasalhe e proteja a todos nós e Deus vos abençoe, amigos e companheiros.
Pergunto ao meu caro amigo que analogia encontra nestas palavras com os ensinos protestantes. Certamente, absolutamente nenhuma. Como pretende, pois, que elas sejam a resultante do meu aprendizado em sua igreja, quando sabe tão bem quanto eu que o protestantismo não podia de forma alguma ter incutido desta ideia no meu cérebro? É sabido por todos que conhecem ainda que superficialmente essa doutrina, que ela nega à Virgem Maria toda e qualquer interferência nos planos de Jesus, chegando ao ponto de lhe procurar arrancar a glória que o próprio Deus lhe concedeu de ser mãe do Cristo do Senhor. Pois se eu aprendi isto no seio do protestantismo, como posso, lançando mão dos conhecimentos adquiridos na comunhão do povo de Deus, externar por essa forma completamente antagônica a esses mesmos conhecimentos? Não, meu querido Patrício, o senhor enganou-se. Aquelas comunicações são verdadeiramente autênticas, como também o são outras muitas que Deus tem me feito a graça de permitir receber. Elas são a reprodução fiel do pensamento que as ditou, isto é, dos espíritos que as subscreveram, e não o reflexo das minhas próprias ideias. Não é digna de lástima a minha condição espiritual. Longe estou daquele grau de espiritualidade que um dia espero em Deus alcançar, mas, na minha fraqueza, desejo e procuro servir a Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças, proclamando as verdades espíritas contidas nos Evangelhos de Jesus e pondo em prática pela dedicação ao trabalho, isento de qualquer interesse material, esses mesmos ensinamentos que os lábios apregoam ao meu querido amigo e distinto conterrâneo, paz e luz. Lei áurea. Nada mais belo, mais consolador, em espiritismo, do que a lei que revela a sucessão das existências terrenas, pelas quais o espírito prepara o seu destino no futuro. Dela decorre a íntima solidariedade que deve existir entre os homens, verdadeiramente irmãos entre si, filhos do Pai Universal, Deus. O ideal religioso é aproximar-se o homem do seu Criador e, a realização justa dessa aspiração, só um caminho conduz, o amor. Só ele é forte bastante para extinguir o ódio e a inveja, origem de tantos desassossegos, causa de tantos males. A fé espírita que não se firma no amor fraternal não é sólida. Está exposta a baquear de um momento para outro, pela fragilidade do seu alicerce. A lei que justifica a pluralidade das existências do espírito, fortifica os laços de amor fraterno que deve existir entre os homens. Quantas revelações nos tem misericordiosamente vindo do espaço provando a ligação íntima que no passado tivemos com outras criaturas, a quem na vida presente não nos prende laço material algum. A esses espíritos nos ligam laços eternos, que força humana nenhuma consegue destruir. São almas que se encontraram em circunstâncias por Deus determinadas, seguindo uma outra nas consecutivas existências materiais, sustentando-se, apoiando-se mutuamente, realizando juntas o progresso necessário à sua purificação. Sobre o seu amor vela a providência divina, para que não se afastem do cumprimento do dever, da justiça e da verdade. Quando para acelerar a marcha desse progresso se torna necessário os separar temporariamente, Deus o faz e então voltam à terra materialmente separados um do outro. Essa separação, porém, é limitada. Novamente se encontrarão no espaço essas almas irmãs e juntas passarão em revista o passado das suas anteriores existências, analisando seus menores atos, os mais secretos pensamentos. Ao fim de múltiplas existências em que o seu amor a Deus tenha sido posto à prova nas diversas condições transitórias do plano material, como sejam, a penúria, o sofrimento físico, os pesares de ordem moral, o sacrifício de si mesmos, a abnegação, as tentações da riqueza e glória do mundo, e tantas outras experiências desta vida, essas almas felizes, vitoriosas nas lutas contra os empecilhos do seu progresso, se levarão juntas para o eterno, cantando hinos em louvor do seu Deus, prontas a cooperarem com ele na obra universal da ascensão dos espíritos. A doutrina espírita,
pela lei das reencarnações, nos mostra em seu justo valor a razão de ser das coisas da terra. Graças a ela nos compenetramos do verdadeiro destino dos nossos espíritos e nos preparamos serenamente para, quando soar a nossa hora, penetrarmos tranquilos nas regiões ultraterrestres, moradas dos espíritos felizes. Glória a Deus, Supremo Criador do Universo, que tudo fez com justiça, amor e sabedoria. O mundo oculto. A ação crescente do espiritismo moderno prepara os corações para o advento da fé universal. Como um foco poderoso de luz vivificante, ele iluminará as consciências, despertando-as para uma nova vida. A figura salvadora do Cristo ressurgirá desse abandono em que a inconsciência do homem a tem mergulhado, oferecendo à humanidade sofredor o pensamento sem véu da sua doutrina grandiosa. A atenção do homem tende a voltar-se para o Cristo pela atração irresistível dos espíritos superiores agindo em prol da sua salvação. Debalde ele procura resistir a esse chamamento da consciência que intimamente clama, rebatendo seu orgulho, mostrando-lhe o perigo a cuja borda se coloca voluntariamente. A precisão deste movimento progressista já há muito vem sendo feita pelos mensageiros do Senhor que veem com segurança o tempo em que esta reação se tem de produzir. O progresso intelectual do homem, até hoje realizado eficientemente, não basta para assegurar a evolução do espírito. Para o garantir é indispensável o aperfeiçoamento moral que opera uma mudança radical de sentimentos no íntimo da criatura. Essa reforma interior poderá ser realizada pela assimilação dos ensinos de Jesus, posto por Deus diante dos homens como modelo divino, a quem devemos imitar em todos os atos da presente vida, sabendo muito embora, que nós só poderemos atingir um dia uma perfeição relativa, aquela para a qual fomos criados por Deus, conforme nos ensina Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Gênesis 11 2.9. Os mensageiros do Senhor revivem à nossa memória as palavras do Divino Mestre, tão verdadeiras hoje como no passado, fazendo-nos sentir que elas contêm o pensamento de Deus como base dessa doutrina indestrutível, que encaminha os seres para a felicidade eterna. Esse mundo oculto, que habita o invisível, do qual recebemos os supremos ensinamentos, rasga para o pensamento humano novos horizontes à fé, destruindo os erros, as falsas interpretações dadas pelo homem à palavra de Jesus e, após essa crise temerosa que atravessa o planeta, surgirá vitorioso o espiritismo cristão, em toda a sua singela pureza dos primitivos tempos. Ontem, hoje, amanhã. Cogitam os grandes espíritos, sempre em colaboração constante com o Divino Mestre, de nos fazer participantes da luz e da verdade. A sua vontade, orientada pela caridade que lhes é peculiar, nos impele com suavidade para os caminhos que nos podem conduzir para a luz e a verdade. Missionários devotados ao bem, seus pensamentos vibram sobre nós, intentando desfazer as brumas da nossa ignorância, procurando abrir os nossos corações às influências do alto. Essas vibrações, esses fluxos de vida espiritual constantemente focalizados sobre nós, retemperam os nossos espíritos quando nos sentimos isolados na Terra, à míngua de sentimentos simpáticos. A Terra nos dá dias tristes, amargurados, cheios de lutas, pesares, sofrimentos, aos quais fazem jus as nossas culpas do passado. Somos calcetas do pecado, suportamos hoje as consequências desse ontem que se perde na noite dos tempos. Mas a bondade dos nossos amados protetores dulcifica o cálice desta existência, que sustentam em suas caridosas mãos para que o possamos sorver até o fim sem vacilar. E murmuram docemente aos nossos ouvidos, envolvendo-nos no aura santo do seu amor. Coragem, filho. Ontem, pecado. Hoje, a expiação. Amanhã, a luz, a verdade. Fim.